Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre tipologia textual e gênero textual. Para iniciarmos, eu trouxe aqui a imagem de um closet que mostra dentro da nossa realidade do dia a dia bem clara essa diferença entre tipologia e gênero. Por exemplo, aqui a gente vê diferentes tipos de roupas, né? E com diferentes gêneros também. Então aqui a gente observa tipos de camisas diferentes e gêneros diferentes, certo? Que pode ser calça ou camisas, pode ser também roupas femininas ou masculinas de gêneros diferentes, tá certo? Mas dentro da textualidade, o que seria então tipologia textual? Comumente relatamos sobre um acontecimento, um fato presenciado ou ocorrido conosco, expomos nossa opinião sobre um determinado assunto ou descrevemos algum lugar pelo qual visitamos. E ainda fazemos um retrato verbal sobre alguém que acabamos de conhecer ou ver. Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Então, dentro da textualidade, esse seria o conceito de tipologia textual. Como podemos classificar os tipos textuais, né? Dentro do ponto de vista da tipologia textual tradicional? Nós temos aí 4 tipos textuais. Seria a narração, a descrição, a dissertação, que pode ser subdividida em dissertação argumentativa e dissertação expositiva, e a injunção. O que seria a narração? Né? É uma tipologia tão conhecida, né, dentro do nosso universo escolar, que seria basicamente o quê? É um tipo textual em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. A maioria dos verbos que compõem esse tipo de texto são verbos de ação. Por exemplo, fizemos isso, encontramos aquilo. Podemos encontrar a narração em alguns gêneros textuais, como por exemplo o romance, o conto, a fábula, as crônicas, etc. Eu trouxe aqui para vocês, como exemplo de um texto narrativo, uma fábula, que é um gênero textual muito conhecido, né? Principalmente dentro do universo escolar. E a fábula ela é bem característica por ter esse desenvolvimento de uma história, por ter animais como personagens ou objetos inanimados e sempre ter uma moral, algo que podemos aprender com a história lida. Vamos ao exemplo, a cigarra e a formiga. Num dia quente de verão, uma alegre cigarra estava a cantar e a tocar seu violão, com todo o entusiasmo. Ela viu uma formiga a passar, concentrada na sua grande labuta diária, que consistia em guardar comida para o inverno. Dona Formiga, vem e cante comigo, em vez de trabalhar tão arduamente, desafiou a cigarra. Vamos nos divertir. Tenho de guardar comida para o inverno, respondeu a formiga sem parar, e aconselhou-a a fazer o mesmo. Não se preocupe com o inverno. Está ainda muito longe, disse a outra despreocupada. Como vê, comida não falta. Mas a formiga não quis ouvir e continuou sua labuta. Os meses passaram e o tempo arrefeceu cada vez mais, até que toda a natureza em redor ficou coberta com um espesso manto branco de neve. Chegou o inverno, a cigarra esfomeada e enregelada foi à casa da formiga e implorou humildemente por algo para comer. Se você tivesse ouvido o meu conselho no verão, não estaria agora tão desesperada, ralhou a formiga. Preferiu cantar e tocar violão? Pois agora dance. E dizendo isto, fechou a porta, deixando a cigarra entregue à sua sorte. Como podemos ver, há algo a aprender com essa história. E eu gostaria que vocês pensassem qual seria a moral mais adequada, certo? Seguindo, temos o tipo textual descrição, que seria um tipo de texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. A classe de palavras mais utilizadas nessa produção é o adjetivo, por sua função caracterizadora.
Diferentemente da narração, que faz uma história progredir, desenvolver, a descrição faz interrupções na história para apresentar melhor um personagem, um lugar, um objeto, enfim, o que o autor julgar necessário para dar mais consistência ao texto. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês que foi retirado de uma crônica escrita por Mário Prata, que diz o seguinte: Ao lado do meu prédio construíram um enorme edifício de apartamentos. Onde antes eram 5 românticas casinhas geminadas, hoje instalaram-se mais de 20 andares. Da minha sala, vejo as varandas estilo mediterrâneo, do novo monstro. Devem de estar uns 30 metros, não mais, e foi numa dessas varandas que o fato se deu. Como podemos observar, há vários detalhamentos, em relação ao entorno desse prédio que está sendo descrito aí. Então, é um exemplo bem característico de um texto descritivo. A dissertação. Neste tipo de texto, o foco é a ideia. A função da dissertação é discutir, debater, questionar, apresentar pontos de vista ou teses do autor. Pode ser dividido em categorias: argumentativo ou expositivo. Na argumentação, apresenta ou defende-se uma tese. Já na exposição, apenas expõe-se conceitos. Normalmente, quando a gente está escrevendo uma redação, é comumente solicitado uma redação que seja dissertativa argumentativa, ou seja, aquela que tanto apresenta uma ideia, mas também defende, apresenta argumentos, certo? Já no caso da exposição, não há necessidade de ser defendido um argumento, e sim apenas expor conceitos. Nesse texto, observamos aqui que há um desenvolvimento de uma ideia, certo? Diferentemente do texto narrativo, onde narra, por exemplo, uma história que pode ser fictícia ou não, com personagens. Diferente da descrição, que tem o detalhamento de informações, aqui a gente tem a exploração de uma ideia. Então, isso é o que difere, por exemplo, uma dissertação de um texto apenas narrativo e um texto apenas descritivo. Significa que dentro de uma dissertação eu não posso trazer algo narrado, eu não posso trazer um detalhamento, uma descrição de uma informação? Pode, mas o que tem que predominar no texto dissertativo é o desenvolvimento de uma ideia. Se for uma dissertação expositiva, não precisa necessariamente argumentar, defender uma ideia. Mas se for o caso de uma dissertação argumentativa, a ideia precisa ser apresentada de forma que também haja uma opinião, haja também um argumento em cima daquela ideia que você está apresentando. Nesse exemplo que eu trouxe, aqui fica clara apenas a dissertação expositiva, não tem a defesa, por exemplo, de um determinado argumento, é só expor uma informação. A história do celular é recente, mas remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca Hedwig Kiesler, mais conhecida pelo nome artístico Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila em 1949. Hedy tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com o austríaco nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia. Um sistema no qual 2 pessoas podiam se comunicar mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. A injunção, no nosso quarto tipo textual. A injunção indica como realizar uma ação. Utiliza a linguagem objetiva e simples. Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo. Porém, nota-se também o uso do infinitivo e o uso do futuro do presente do modo indicativo.
onde podemos encontrar instrução, por exemplo, nas receitas culinárias, nos manuais, leis, bula de remédio, convenções, regras e eventos. Aqui tem um exemplo de um texto injuntivo. Na verdade, é um manual de instrução que trata sobre a instalação de cartuchos HP na impressora. E diz o seguinte, esse texto: verifique o conteúdo da caixa, após conectar o cabo de instalação, ligue a impressora, carregue papel branco comum, pressione o botão ligar, abra a porta dos cartuchos e verifique se o carro de impressão está no centro, remova as fitas adesivas dos cartuchos e o texto segue. Aqui fica claro que se trata apenas de trazer informações pontuais, né? Dizer como o leitor deve proceder na instalação de um cartucho de impressora. Então aqui está bem claro o uso, por exemplo, de verbos no imperativo. Verifique, carregue, pressione, remova, abra. Então essa ideia de trazer sempre uma ordem, um pedido. Então aqui é um exemplo clássico de um texto do tipo injuntivo, que a gente também pode chamar de instrutivo, no qual se dá uma instrução sobre determinado produto. Outro exemplo aqui que eu trouxe foi uma receita culinária, que é sobre cappuccino, certo? Mistura para cappuccino. Diz o seguinte: tem os ingredientes: 400 gramas de leite em pó, 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 100 gramas de café solúvel, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, fica muito melhor com chocolate do que achocolatado, 1 colher de sopa de canela em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio. O modo de preparo é o seguinte: misturar todos os ingredientes e guardar por até 6 meses em uma vasilha fechada. Para preparar o cappuccino, acrescentar 2 colheres de sopa em 1 xícara de água ou, se preferir, mais cremoso, em 1 xícara de leite. Essa receita é verídica, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer aí para experimentar essa mistura para cappuccino, eu recomendo. Eu ainda não fiz, mas vou procurar fazer, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula vamos falar sobre gêneros textuais. Até mais!